A Guerra Franco-Prussiana e a Unificação Alemã. Para entendermos este evento, precisamos primeiro entender como era a França e os vários estados germânicos que existiam neste tempo. Então, se vocês assistiram os vídeos das guerras napoleônicas, vão lembrar que no fim das guerras, a França acabou virando um reino novamente, e perdeu grande parte da sua influência e prestígio sobre a Europa. O novo reino da França não foi muito bem, então em 1848 outra revolução aconteceu, e a Segunda República Francesa foi estabelecida. E você sabe quem foi o eleito presidente? Um cara chamado Carlos Luiz Napoleão Bonaparte. Sim, ele era o filho do irmão de Napoleão, e como a França não estava em uma situação muito boa, ele achou que seria legal declarar o Império Francês novamente para voltar aos tempos de glória, se tornando assim Napoleão III da França. E isso até que funcionou. Nos anos seguintes, a França conseguiu se recuperar economicamente, e a sua moral até que não estava tão ruim como antes, até a Prússia chegar. Agora vamos para os estados germânicos, porque aqui as coisas ficam mais complicadas. Basicamente o que hoje conhecemos como Alemanha e Polônia eram vários reinos, ducados, principados e cidades livres e independentes. No entanto, eles eram próximos, pois na sua grande maioria falavam alemão, e inclusive no Congresso de Viena foi criado a Confederação Germânica, que não era exatamente um país, era mais uma associação política e econômica, e a ideia de criar realmente um país chamado Alemanha, que incluísse todos os povos alemães, era algo muito discutido entre os governantes e entre a população alemã em geral. Porém, colocar isso em prática era outra história. Existiam basicamente dois planos de unificação alemã. A Grande Alemanha, que incluiria todos os povos alemães e seria liderado pela Áustria, e a Alemanha Menor, que não incluía a Áustria na unificação e teria a Prússia no comando. Como a Áustria estava passando por vários problemas internos, e no mais eles já tinham seu próprio império, que incluía outros povos, o trabalho de unificar a Alemanha ficou nas mãos da Prússia, e de um cara chamado Otto von Bismarck, que virou primeiro-ministro do Reino da Prússia em 1862. E ele já tinha seus planos para tornar a Prússia o estado germânico dominante na região. Bismarck começou melhorando a diplomacia da Prússia para fazer alianças, ou pelo menos deixar os outros grandes países de fora de possíveis guerras que pudessem vir a acontecer. E ele sabia que teria guerra, então também já começou a preparar e modernizar o exército prussiano. A primeira guerra de unificação alemã foi a Guerra dos Ducados, onde a Prússia e a Áustria se aliaram contra a Dinamarca, pois a mesma tinha declarado que os ducados de Schleswig e Holstein eram territórios dinamarqueses, sendo que Holstein fazia parte da Confederação Germânica. Depois de derrotar os dinamarqueses, a Prússia ficou com Schleswig e a Áustria com Holstein. Porém, a divisão desses territórios causaram alguns problemas entre Prússia e Áustria, e isso acabou gerando a Guerra Austro-Prussiana. A Áustria conseguiu o apoio de vários estados germânicos, já que eles tinham influência sobre esses estados. Já a Prússia se aliou com o recém-formado Reino da Itália, com a promessa de lhes dar o território de Vêneto. E a guerra durou mais ou menos 7 semanas, terminando com a vitória da Prússia. No Tratado de Paz, a Prússia anexou vários estados ao norte da Alemanha e criou a Confederação Norte Germânica. A antiga confederação foi desfeita e a Áustria perdeu sua influência sobre os estados germânicos. Porém, ainda faltava esses territórios ao sul. Bismarck sabia que ele não poderia continuar se expandindo desta forma, pois uma hora ou outra outros países iriam intervir. Então, para realmente unificar a Alemanha, ele precisaria que os estados do sul, por livre e espontânea vontade, se juntassem a eles. Só que existia mais um obstáculo: a França, pois a mesma tinha influência sobre esses estados e não iria permitir sua integração com a Prússia. O plano de Bismarck era fazer com que a França declarasse guerra contra a Prússia, para assim ter o apoio dos estados germânicos do sul e evitar interferência externa. Sem falar que ter a França como agressor dos germânicos seria uma boa jogada para os estados do sul se juntarem à confederação e serem protegidos pela Prússia. Então Bismarck sentou e esperou a oportunidade chegar. Até que em 1868 aconteceu uma revolução na Espanha chamada La Gloriosa, que fez a rainha Isabel II abdicar do trono. Agora a Espanha era um reino sem rei. Daí eles mandaram uma carta convidando o príncipe Leopoldo de Hohenzollern para ser o rei da Espanha. Guilherme I, que era o rei da Prússia, e até o próprio Leopoldo não estavam a fim de aceitar. Porém, Bismarck viu nisso a oportunidade perfeita para deixar a França 100% putaça. Então, ele insistiu que Leopoldo aceitasse a oferta. Quando a França descobriu isso, eles ficaram 100% putaços, até porque a Prússia ganharia um forte aliado e deixaria a França encurralada. Então Napoleão demandou que Leopoldo não aceitasse o trono, e ele falou: "Ok".
Poderia ter acabado aqui como vitória diplomática francesa. Mas Napoleão mandou um embaixador para falar pessoalmente com Guilherme I, só para ter certeza que Leopoldo não iria realmente aceitar, e também pedir para que o rei prussiano garantisse que nenhum Hohenzollern jamais sentaria em trono espanhol. Guilherme I replicou dizendo que ele não poderia garantir tal coisa, e a conversa ficou meio estranha. Mais tarde naquele dia, Guilherme mandou uma mensagem para Bismarck, informando sobre o encontro que teve com o embaixador, e disse que ele poderia comunicar à imprensa sobre o ocorrido. Porém, antes de mandar para a imprensa, Bismarck alterou o texto, encurtando e mudando o sentido das frases. Quando esse texto alterado chegou aos jornais franceses, eles ficaram furiosos, pois parecia que o Guilherme I tinha desrespeitado o embaixador, e não tinha dado a mínima para as exigências francesas. Não demorou muito para vários franceses irem para as ruas de Paris pedir por guerra. Então, no dia 19 de junho, a França declara guerra oficialmente à Prússia, iniciando assim a Guerra Franco-Prussiana. Com a declaração de guerra vindo por parte dos franceses, os reinos e ducados do sul se alinham imediatamente com a Prússia, e isso ferrou com os planos franceses, já que eles esperavam uma ajuda desses estados, e talvez até da Áustria. Agora, se formos ver pelo lado prussiano da história, tudo ocorreu como planejado. Napoleão III achava que iria derrotar a Prússia e retomar o prestígio da França. Porém, seu exército não era tão bem treinado e organizado quanto o exército prussiano. Uma das suas poucas vantagens era o rifle francês, que era bem superior aos usados pelos seus inimigos. Já a Prússia tinha a vantagem de um exército mais treinado e com disciplina 150%. Outra vantagem dos prussianos foram as linhas de trem, pois com elas eles puderam reunir grandes números de soldados de uma maneira rápida e eficaz. Já a França demorou muito para reunir os seus homens, o que lhes deixaram em uma extrema desvantagem. A primeira ação partiu dos franceses, que fizeram uma linha defensiva na fronteira alemã e ocuparam a cidade de Saarbrücken. Porém, quando os franceses viram que os prussianos conseguiram mobilizar um exército gigantesco em pouco tempo, eles se retiraram da cidade para pegar uma posição mais defensiva. Assim que os prussianos chegaram na fronteira, eles começaram uma grande ofensiva, e apesar de sofrer pesadas baixas por causa dos rifles franceses, a Prússia conseguiu vitórias consecutivas nas batalhas de Wissembourg, Spicheren e Wörth, o que forçou o exército francês a recuar. Alguns dias depois aconteceu a maior batalha da guerra, aqui em Gravelotte, onde mais uma vez os prussianos venceram, forçando os franceses para Metz, ou Metz, onde os prussianos ainda conseguiram cercá-los. Enquanto isso, outra força francesa estava se organizando aqui nesta região, onde os prussianos já estavam avançando, iniciando a Batalha de Sedan, que foi a mais importante da guerra. Os prussianos conseguiram cercar o exército francês em Sedan, além de conseguir uma posição vantajosa para usar sua poderosa artilharia. Esse exército que estava em Sedan estava sendo comandado por Napoleão III em pessoa. Quando ele viu que não tinha mais jeito, ele e seu exército acabaram se rendendo. Sim, o imperador francês acabou sendo capturado nas primeiras semanas de guerra. Quando essa notícia chegou em Paris, os franceses entraram em pânico, e a Terceira República Francesa foi declarada, desta vez no comando do Governo de Defesa Nacional, que começou a planejar uma maneira de contra-atacar os prussianos. Porém, eles precisavam ser rápidos, pois depois da vitória em Sedan, os prussianos marcharam livremente até Paris, onde eles começaram um cerco à cidade. O ministro de Defesa francês conseguiu escapar do cerco usando um balão, e começou a formar uma resistência aqui na cidade de Tours, e eles tentaram várias vezes quebrar o cerco de Paris, mas falharam miseravelmente. O general Moltke, que foi o principal comandante das forças prussianas durante esta guerra, queria apenas cercar a cidade e deixar os parisienses sem comida e suprimentos, até que eles se rendessem. Porém, depois de alguns meses, o cerco estava ficando muito caro para a Prússia, então eles começaram também a usar a sua artilharia na cidade, que era o que o Bismarck queria desde o início. Mas no geral, isso não mudou muito a situação. Em Paris as coisas estavam um caos. Depois de um tempo a comida acabou e as pessoas começaram a matar animais como cachorros, gatos, ratos e até cavalos para poder se alimentar. E ficou assim por longos 4 meses. Em janeiro do ano seguinte, a França sabia que não teria mais jeito, então algumas conversas de paz começaram a ser feitas. Enquanto isso, os Estados do Sul concordaram em se unir com a Confederação Germânica. Então no dia 18 de janeiro de 1871, no famoso Palácio de Versalhes, que era o palácio dos monarcas franceses, Guilherme I foi coroado o Imperador da Alemanha, nascendo assim o Império Alemão. 10 dias depois, o governo francês se rende, dando fim à guerra. No entanto, os parisienses estavam famintos e furiosos com o governo francês. E o que acontece nessas situações, principalmente quando estão muito famintos? Uma revolução socialista. Sim, Paris foi tomada pela Comuna de Paris. Então ainda houve alguns conflitos depois da guerra, entre o governo francês e o pessoal da Comuna de Paris.
O tratado de paz imposto pelos alemães foi pesado. A França deveria reconhecer o recém-formado Império Alemão, pagar uma dívida de mais ou menos 5 bilhões de francos e, talvez o mais doloroso, eles teriam que ceder as regiões de Alsácia e Lorena, uma região com alto número de germânicos. A Alemanha ainda ocuparia o norte da França por mais ou menos 3 anos para garantir que a dívida seria paga. Ou seja, a França foi completamente humilhada pela Alemanha, o que criou um sentimento de vingança e revanchismo nos franceses contra os alemães, sendo este um dos principais motivos da França entrar na Entente e, obviamente, na Primeira Guerra Mundial. E só por curiosidade, o Reino da Prússia não deixou de existir por causa da unificação alemã, pois dentro do Império ainda existiam reinos, ducados, principados, cada um sendo governado pelas suas respectivas famílias reais. E bom pessoal, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer aos novos patrocinadores, Gothic Girl, Realzão Zoeira, João Vitor, Vitor Gabriel, Stalkeador Direito, Illuminati Gamer, Enderboy, Gustavo, Senhor Fox, Nathan ou Nathan BR, William, Ceará Ball, Guires Joga, Tio Heitor Gamer, GG Gameplay, Thiago Rodrigues, Jaldo Pereira e Davi. Tem o Fontes também. Além também dos patrocinadores antigos que ainda continuam. Muito obrigado a todos vocês. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo. It was at this moment Napoleon III knew. He fucked up.